Fala, meus queridos otakus, como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Sejam bem-vindos ao canal do Overdrive Anime. E nesse vídeo estou aqui para falar com vocês sobre DANMATE, a quinta temporada. Demorei um pouquinho, mas vamos de maratona agora. Assim como eu fiz com Hitoribochi no Isekai, vou fazer também agora com DANMATE. Parei no episódio 5, né? Então agora vamos fazer aí do episódio 6 até o episódio que saiu quinta-feira passada, né? O episódio 11. Vamos nessa maratona junto. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o episódio 6 e 7. Tudo o que aconteceu nesse episódio, com Bell dentro da família Frey, o que aconteceu. E principalmente eu vou falar sobre os vários tipos de cortes que nós tivemos. E bota corte nisso, hein, gente? Teve vários cortes, cortaram coisa pra caramba da Light Novel. Coisas que são importantes, tá bom? Coisas que são muito importantes, como, por exemplo, a questão da Freya com Uranus, que o anime só mostrou alguma coisa da interação dos dois, né? Só que tem muito mais do que aconteceu. Na verdade, tem uma explicação do porquê Uranus não foi enfeitiçado pela Freya. Tem a questão do altar, mas não era absoluto aquela proteção. Então, por que que ele não foi afetado? Qual que foi o motivo? Vamos ver nesse vídeo. Também a gente vai ver sobre a questão da poção que a Freya deu para Bell, para que ela conseguiu atualizar os status de Bell. Ela utiliza uma poção. O anime simplesmente caga para explicação. Só mostra alguma coisa. Usou só para atualizar os status pertencentes a outra deusa, mesmo que tenha a marca ali da outra deusa. Mas não foi só uma poção que a Freya usou. Ela usou uma outra. A gente vai ver também neste vídeo mais um pouquinho sobre a explicação dessa poção e qual que foi a outra que ele usou. Também a gente vai ver um pouquinho sobre a interação de Estia com Uranus, que o anime cortou praticamente bastante coisa ali. E também a gente vai ver a história da Anya com o Allen. Simplesmente o anime também cagou para a explicação dos dois. Porque a Light Novel dá uma profundidade nesses dois personagens. Porque até agora o anime não mostrou, a gente não sabe absolutamente nada deles. A gente sabe que a Anya era da família Freya, entendeu? E a gente sabe que ela não tem um relacionamento muito bom com o próprio irmão. Mas qual que é a história deles por trás de tudo isso, né? Como que é a relação deles? Como que é a história da Anya dentro da família Freya? Como que ela foi para lá? Como que ela saiu? A novel já explanou tudo isso e o anime simplesmente ignorou. A gente também vai ver isso neste vídeo aqui. Fica comigo que tá muito bom. Vou falar bastante da novel, como cortaram bastante coisa, né? Então tem várias explicações, beleza? Antes, peço que você se inscreva caso não seja inscrito. O famoso triplo C, curta, comente, compartilha este vídeo, ajuda no engajamento do canal, ajuda o canal a continuar crescendo, a continuar atingindo mais pessoas e dessa forma vem aumentar aí o número das pessoas, o número de visualizações. A ajuda de vocês é extremamente importante. Não esqueça de verificar se está inscrito, caso não, se inscreva, beleza? Dito isso, bora pro vídeo. O episódio 6 de DANMATE, a quinta temporada, começa com Bell sendo examinado por uma curandeira da família Freya, a Eide. Ela acaba falando que Bell está com algum tipo de maldição, né? Deixou ele com memórias estranhas, por isso ele não estava reconhecendo eles. Essas memórias que ele tinha com a família Estia eram mentiras. Só que ela não conseguiria quebrar essa maldição. Só um curandeiro de alto nível conseguiria fazer algo assim. Bell ainda fica mais confuso porque ele reluta em aceitar que todas aquelas memórias que ele tinha com a família Estia, com a própria deusa Estia, eram falsas. O que deixa mais confuso é o fato que ninguém o reconhecia como membro da família Estia. E que agora os membros da família Freya falando isso, que ele estava com memórias deturpadas por conta de uma maldição, Bell acaba ficando bem inconsolável nesse momento. Quando Freya lançou o seu feitiço sobre a cidade toda, distorcendo tudo, alguns lugares não alcançou, como por exemplo as profundezas da dungeon, o 18º andar, que não tinha alcançado também. Então Freya ordenou que Or se tornassem Freya e localizasse essas pessoas que estavam saindo da dungeon e lançar seu feitiço sobre eles. Então Freya lidaria com o pessoal do 18º andar, enquanto Or faria o resto
e principalmente as pessoas que chegassem de fora de horário. Então temos aqui o encontro de Frey com Uranus. Ele não foi afetado, pois estava sendo protegido pela barreira do altar, já que ele é responsável por deixar a cidade de horário estável, e a Dujum também. Freya pede um acordo com Uranus. Freya faria sua família explorar a Dujum e acelerar aí o processo de conquista dela, alcançando aí os andares mais profundos, incluindo explorar os andares ainda desconhecidos e estabelecer bases para derrotar o dragão negro. Em troca, ele não iria se intrometer com ela e a família dela, no caso de Bel, até que Bel seja dela de corpo e alma. E ele não tentaria nada contra ela. Esse foi o acordo de ambos. E Uranus concordou contra seu gosto. Ele não queria tolerar o que Freya fez na cidade toda, mas como ele é incapaz de detê-la, então fechou os olhos para isso e deixou ela fazer o que quiser. E aceitou tal acordo também. Quando Bel se encontrou com a deusa Freya, ele estava todo confuso. Ele não sabia se as memórias que ele tem da família Stygia são reais ou não. Não sabe se fazia parte da família Freya. Todos dizem para ele que as memórias são deturpadas. Freya começa a fazer o seu movimento ao dizer que Bel está assim, com as memórias distorcidas, e sempre fez parte da família Freya. Bel, mesmo confuso, ele ainda não está totalmente convencido disso. Ele pede para que Freya provar isso, atualizando seus status. Isso porque somente o deus que fez um pacto, né, ao qual você fez um pacto, pode atualizar os status. Outros deuses não podem fazer isso. Então não tinha como fraudar isso. Pelo menos ele não sabia que tinha um jeito, né? Porque Freya consegue atualizar os status de Bel e a marca do pacto da deusa está mudada também. Acaba mudando a marca ali da deusa. Fica com a marca da deusa Freya e não de Stygia nas costas dele. Então, quando Bel viu isso, que ela conseguiu atualizar os status dele, e quando ele olha a marca da deusa nas costas não é de Stygia e de Freya, isso quebra ele completamente, porque ele vê isso no espelho. Isso faz parte do plano de Freya. Tá conseguindo quebrar a Bel aos poucos para que ela consiga trazer ele para ela. Mas surge uma questão: como que Freya conseguiu atualizar os status de Bel? Como? Por conta do pomo de status, né? Um item raro que permite que a família diferente consiga atualizar o status de qualquer pessoa, ou seja, existe uma forma de burlar a atualização de status. Mesmo que não tenha pacto com outro deus, o mesmo consegue fazer isso. Aqui a novel traz mais um detalhe, que este item era ilegal e que só podia ser obtido no mercado negro. Mas era um item extraordinariamente raro, e havia apenas um em toda a Riveria. E vendo que Bel tinha quebrado, a própria Freya começa a mexer com a mente dele. E este é um processo em que ela quer fazer com ele, machucá-lo repetidas vezes, e em cada uma dessas feridas vai consolá-lo. Será um processo de reconstrução. Freya quebrará Bel e depois o construirá novamente, até sua mente e seu coração mudar. E com isso ela quer fazer Bel ter afeição por ela para que ele possa ser dela. Sem ter o que fazer, Bel segue o fluxo da rotina da família Freya, né? Pela manhã é um treinamento bem intensivo. Eles têm luta, né, generalizada durante o dia todo, até o pôr do sol, com todos os membros da família, independentemente de nível. É uma batalha sangrenta. E eles lutam para matar mesmo. Mesmo feridos, eles ainda continuam lutando, né? Bel fica atordoado vendo tudo aquilo. E sem escolhas, Bel enfrenta todo mundo no campo de treinamento e no final consegue vencer. Só que a batalha não acabou aí, porque depois de toda essa luta durante o dia inteiro, agora ele vai ter que enfrentar a elite da família, né? Os aventureiros de primeiro esquadrão ali, primeira linha, que é o Redinho, o Hogni e os 4 irmãos Pruns, né? Que são os irmãos Gullivers. E isso é para ajudar na evolução dele. Por isso que esse treinamento extremo. E depois temos uma cena da Aina. Ela fica bem encucada com o que o Bel disse para ela. Então ela vai pesquisar os registros na guilda e nota que o registro dele sumiu. Mas depois que se esbarra um monte de papelada, ela encontra o diário de bordo dela mesma sobre Bel. E através das anotações, ela consegue começar a se lembrar da sua história com Bel. Desde quando ele chegou ao horário, até mesmo quando se tornou um grande aventureiro, e isso começou a enfraquecer o feitiço da Freya nela. Mas com toda a cidade estar sob o controle de Freya, ela consegue sentir quando o feitiço dela está perdendo efeito em alguém. Então ela logo vai até Aina e refaz o controle sobre a mesma e ainda pega o diário de bordo dela, fazendo assim ela se esquecer do ocorrido.
Interessante que todas as pessoas da cidade foram afetadas pelo feitiço da Freya, mas a própria família dela não foi. Eles foram isentos desse charme dela, então eles sabem da verdade, da verdadeira realidade. Então eles só estão fingindo que Bel é o companheiro deles. Bel, ele visita toda noite a deusa Freya. E nessas visitas, né, ele conta as histórias das memórias bagunçadas, desde o momento que ele chegou à cidade, quando conheceu a deusa Estia, e o que os dois passaram juntos, né? E quando a Freya conta a história falsa dela, né, ela mistura mentira com verdade. Ela inventa uma história de como conhecer Bel, como ela se apaixonou por ele, e depois usa o diário de bordo de Eina para saber das histórias de Bel como aventureira em detalhes, e faz uma adaptação dessas histórias para o lado dela, para dar mais credibilidade no que ela tá falando para ele. Claro, ele acredita, né? Já que tais acontecimentos ele só contou para Eina e para Estia. Mesmo Bel questionando sobre quando ele foi pro nível 2, depois pro nível 3, Freya mistura os acontecimentos verdadeiros com os falsos para ficar mais fácil de enganar Bel. Freya é astuta. Ela vai mexendo com Bel aos poucos, e quando a pessoa nega aquilo que não acredita ou acha impossível, né? Acha algo impossível de estar acontecendo, o primeiro instinto é se apegar às suas crenças pessoais. Mas com o tempo eles começam a duvidar de suas próprias crenças pessoais. E é o que ela está tentando fazer com Bel. Fazer ele duvidar das suas próprias crenças pessoais, das suas próprias convicções, de suas próprias memórias. Aquilo que ele tinha plena convicção, aos poucos começa a duvidar. E com o tempo passa a acreditar naquilo que está sendo mostrado para ele sendo dito. Ou seja, aos pouquinhos, ela está quebrando essas crenças de Bel para que possa construir ele da maneira dela. E claro, Freya aproveita o tempo para tentar seduzir ele, né? E o episódio termina com Bel questionando quem de fato ele é. Ele começa a questionar sobre sua verdadeira identidade, sobre a questão da existência, ou seja, né, aquilo que a Freya queria começa a funcionar de fato. O episódio 6 termina dessa forma. E depois nós temos o episódio 7, começando mostrando a Ryu com a Asp. Depois de alguns episódios, finalmente foi revelado onde elas se encontravam, que era na cidade de Agres. Asp informa para Ryu que o horário caiu nas mãos da família Freya, né, e que Bel acabou sendo sequestrado pela própria família Freya também. Por isso elas deveriam se preparar, já que não poderiam voltar para o horário agora, pois elas poderiam acabar caindo no poder do encanto de Freya, já que a cidade toda estava dominada. Depois temos uma cena da Estia com Uranus. Ela acabou indo até o encontro dele para falar sobre a Freya, né? O plano dela de ir contra a Freya. Só que o Uranus interrompe ela falando para não continuar falando, já que a cidade inteira estava sobre os olhos de Freya. Uranus também tinha feito um acordo com Freya já, então ele acabou não ajudando em nada a Estia, nem ouvindo o que ela queria dizer, e muito menos tentou ajudar ela em algo, e nem poderia, já que ela começasse a falar sobre os planos dela, né, quando ela começasse, né, ali a falar, ele mesmo desse indícios que ia ajudar ela, a Freya ia acabar sabendo disso, já que ela tem os olhos em todo canto, então essa tentativa da deusa Estia com Uranus acaba falhando no final. Ou pelo menos deu essa impressão. E o treinamento infernal de Bel continua na mansão da família Freya, passando constantemente por um treinamento intensivo, né, com vários tipos de guerreiros, Redi assumindo o papel de ensinar Bel e treiná-lo. A própria deusa Freya, né, concedeu essa permissão para ele, né, que assumisse o treinamento de Bel e ajudasse ele a ficar mais forte. Freya tem conhecimento que a Ryu e a Asf conseguiram escapar do seu encanto antes dela executar ele. Então ela se prepararia para que quando elas voltassem para a cidade, fosse atrás dela para lidar com as mesmas. E também ela pretendia lidar de alguma forma com a Anya. E nesse momento vemos que as duas, Ryu e Asf, estão de volta na cidade horário, escondidas, né? Elas estão de volta para obter informações do que está acontecendo ali. E depois ficamos sabendo do porquê a Freya quer lidar com a Anya. Tanto ela quanto a Mamma Mia não foram afetadas pelo poder de Freya. Quando ela volta a trabalhar na taverna, ela tenta perguntar para todo mundo se alguém conhece a Cir. E ninguém lembrava absolutamente de nada sobre essa pessoa. E ela acaba ficando muito confusa. Então a Mia, né, a Mamma Mia, explica para ela o que de fato aconteceu. O que a Freya fez. E somente as duas que tinham essas memórias, que não foram afetadas. Então, além do Uranus e Estia,
não foram afetadas a Ryu e a Asf, 4, e a Mamami e a Anya. Então 6 pessoas aí não foram afetadas. Agora é bem interessante aqui, que o anime de início não fala, né? Por que, que as duas não foram afetadas? Fica essa dúvida no ar. Depois que a Anya estava angustiada, né, o irmão mais velho dela acaba encontrando e leva direto de encontro para a deusa Freya, para contar tudo o que acontece de fato. E nessa hora a Ryu vê ambos indo para algum lugar e acaba seguindo eles. E quando a Anya se encontra com a deusa Freya, ela acaba contando tudo para a Anya, né, que Ciro é Freya, Freya é Ciro, e fez tudo isso para o seu entretenimento. Ryu vê essa situação e acaba se revelando na hora. Freya usa a Anya, né, até o rosto de Ciri ali, para atrair a Ryu. Então Ryu fica sabendo também que Ciri era Freya o tempo todo. Freya ainda fala que todo o tempo que conviveu com a Ryu e a Anya foi só um jogo para ela e um entretenimento. Então, já que ela estava entediada como uma deusa, Freya faz uma sugestão para a Ryu. Ela fala que ama Bel e logo logo ela conseguirá quebrar ele e ele seria assim todo dela, de corpo, alma, mente e coração. E já que ela tem um grande apreço pela Ryu, ela ama a Ryu também, tem uma grande consideração por ela, então ela abriria uma exceção e permitiria que a Ryu fizesse um trio com ela e se tornasse uma das amantes de Bel. Seria o Bel e a Freya Ryu. Os três, né, viveriam uma paixão, um amor localmente. E até mesmo ela surgiria a Ryu de ter um filho de Bel. Claro, né, Ryu rejeita completamente esta oferta, né, e como consequência, Freya faz ela desmaiar. O Vana Freya, né, o Alien, né, ficaria responsável por cuidar da Anya, sua irmã, e trancaria a Ryu na masmorra dentro da mansão da família Freya, para que ela nunca encontrasse Bel. Ela não consegue usar o encanto dela na Ryu, já que é muito sentimental e ela não queria macular a alma da elfa. No final, Ryu acabou caindo nas mãos da família Freya, né? Aqui eu achei ela foi muito idiota e burra, né? Porque a Freya estava lá, o Vana Freya estava lá. Vana Freya é nível 6 e tem a deusa Freya que cantou o horário inteira, sabe? Ou seja, ela conhecia as capacidades da Freya, então sabia o que ela tinha feito. Então não era para ter se revelado naquele momento com aquelas pessoas ali. Ou seja, ela simplesmente se tornou mais uma vítima da Freya e não conseguiu ajudar em nada. E ainda deixou a Asf sozinha no plano. Então no final do episódio temos aí uma cena entre Bel e Freya novamente no quarto dela, né? Dessa vez Bel acaba percebendo que a deusa está deprimida, né? E pede para ela conversar com ele sobre o assunto. Ela fala do ocorrido, mas sem dar muitos detalhes e nem muita informação para ele. Freya acaba se abrindo um pouco com ele, né? E temos uma cena quando ela declara seu amor para o Bel. E uma cena dele, claro, uma cena dele como virgão. Virgão, né? Gaguejando, né? Ficou corado, né? Entrando em desespero totalmente, básico. Mas no finalzinho, a forma como o Freya fala faz o Bel se lembrar da Ciri. E quando ele fala o nome da Ciri na frente da Freya, ela não gosta nadinha de nada do que Bel disse, né? E acaba expulsando ele do quarto dela. E aqui mostra como ela ficou mexida mesmo, porque ela acaba pegando a outra metade do pingente que ela tinha conseguido de Bel durante o festival e dela como Ciri, e o jeito como ela encara mostra que de fato ela está dividida internamente, embora ela está fazendo tudo isso, só que ela está pagando também um preço caro. E o episódio termina ali com uma cena da Or. Você vê que ela tá toda brilhosa, ou seja, nesse momento a Or, ela tá acessando o interno da deusa, ela tá acessando os sentimentos, a memória da deusa. Ou seja, o que a Freya tá sentindo, a Or está sentindo também aos olhos da Freya. Então, por isso que ela fica ali angustiada também, toda brilhosa, e ela tá um pouco angustiada, né? O episódio termina com a cena do Redin, reafirmando que será sempre um servo leal à deusa, né? É um gado. É um gado, né? E o episódio termina assim, episódio 7, né? Olha, nesse episódio 7, né, a gente não teve muito... Acho que a única cena de ação foi o treinamento do Bel, né? Então, eu sempre digo nos meus vídeos de Danmachi, que eu sempre gosto das cenas de ação de Danmachi, porque não só a coreografia eu gosto da animação, como também os efeitos sonoros. Não é nem efeito especial, é efeito sonoro.
o som do ataque, da espada, de um ataque de poder, ou até mesmo de um soco. Ele sabe trabalhar o efeito sonoro das lutas e é muito bom, eu gosto. Gosto bastante. De resto, animação padrão de Damate, né? Não teve nada de mais assim. Sobre a adaptação, o que eu quero falar da adaptação é que esse episódio 6 adaptou aí o restante do capítulo 2 e uma parte do capítulo 3, tá, gente? Isso daí é a Light 9 do volume 17, tá? Adaptou aí o restante do capítulo 2 e uma parte do capítulo 3 no episódio 6. E o episódio 7 adaptou aí o restante do capítulo 3 e o capítulo 4. Inteirinho adaptou ali o capítulo 4, tá bom? Nessa parte aí tá no volume 17 da Light 9. Teve diferença? Teve, a gente teve um monte de diferença, né? Vou tentar aqui falar algumas dessas diferenças. E uma dessas, vou começar com o episódio 6. É quando Freya visita Uranus. Tá? Na Light 9 temos mais explicação do motivo de Uranus não ter sido afetado, tá bom? Porque não é só o altar onde ele tá que impediu que ele fosse enfeitiçado. O altar ajudou, mas quando Freya ficou frente a frente com ele lá, ela poderia ter encantado ele também naquele momento. E ele seria incapaz de resistir a Freya. Só que Freya escolheu não enfeitiçar Uranus, já que a segurança de Horário dependia das orações de Uranus. Horário era como uma tampa de um grande poço que expelia monstros sem fim, que era Dungeon. E Uranus, que é seu deus fundador, oferecia suas preces a Dungeon, para a Dungeon, né? E se essas preces fossem interrompidas, era inteiramente possível que a destruição de Horário pudesse ocorrer. Então, desde o início, o Freya nunca teve a intenção de encantar Uranus, porque a queda da Cidade dos Heróis não poderia ser permitida. E também a novel dá mais uma informação sobre a identidade de Bel. Urano faz uma conexão entre Bel e o deus Zeus. Ele fala em seus pensamentos que Bel era um presente de despedida daqueles Zeus. Uranus também não conseguia se mover do altar, já que sempre estava oferecendo as suas orações a Dungeon. E os membros que agiam em seu nome já tinham caído para Freya. Ou seja, não havia mais nada que Uranus pudesse fazer. Ele havia perdido no momento em que falhou em impedir Freya de ativar seu encanto. Ou mais precisamente, não foi só Uranus que perdeu. Todas as divindades foram derrotadas. A novel também traz mais informações sobre o pomo de status e uma cena extra na hora que ela atualizou os status de Bel. Freya não usou somente uma poção, mas 2 poções. Primeiramente, eu vou falar mais sobre o pomo de status, tá bom? Pomo de status, o pomo de status, né, foi criado pela combinação do Icor de várias divindades diferentes que presidiam muitas coisas. Seu efeito permitia que uma divindade diferente da divindade padroeira de uma criança atualizasse um status. Um item para atualizar o status do filho de alguma outra divindade era algo sem benefícios aparentes e com muitos problemas na maioria das situações, mas poderia ser uma solução para seguidores presos por uma divindade patronal maliciosa, e seu uso original era para vários propósitos clandestinos, como recrutar espiões, atrair novos recrutas. Então, dados seus usos predominantemente nefastos, era desprezado pelas divindades honradas que administravam a rede de famílias, e muito poucos deles foram fabricados. E era necessário usar o ladrão de status, a poção, né, chamava isso, ladrão de status primeiro, para desbloquear um status, mas uma vez feito isso, uma gota do líquido carmesim do pomo de status era suficiente para atualizar habilidades. No entanto, ele só podia atualizar habilidades, não permitia o desenvolvimento de magia ou habilidades ou um aumento de nível. Então, quando Freya sussurrou no ouvido de Bel, quando ele estava virado, ela criou uma oportunidade de usar rapidamente o ladrão de status e então depois utilizou o pomo de status. Assim que o cenário foi montado, ela usou o seu próprio Icoro para que após a atualização sua marca permanecesse nas costas de Bel por um tempo. Usando todos esses efeitos cumulativos, ela conseguiu enganar Bel. Então, a cena foi mais construída aqui. Teve uma construção.
anime simplesmente cagou pra isso. Simplesmente botou lá, apareceu, acabou. A Light Novel foi bem mais construída. A situação em que Freya criou foi bem mais construída na Light Novel. Light Novel trouxe a explicação também sobre o pomo de estátua. Eu senti muita falta dessa explicação do anime, porque quem não lê Light Novel fica só com o anime. Ou seja, fica perdido. Fala, tá, é isso, mas e aí? Fica muito buraco na história quando o anime corta essas coisas, né? E no episódio 7, tivemos algumas informações extras do encontro de Estia com Uranus, tá? Estia chega a falar que tinha uma carta de Hermes sobre como lidar com Freya antes de Uranus a interromper. Uranus fala para Estia que Féus está sob a influência de Freya e tudo que eles conversarem no local, Freya acabará sabendo. Estia continua falando com Uranus que essa ação de Freya é uma incursão contra o reino dos mortais, para uma divindade. Isso seria uma violação do Tratado dos Deuses. Mas Uranus fala que não poderia enviar Freya de volta aos céus pela própria descrição deles, já que ela nunca usou o arcano, que é o poder divino dela. Ela continua falando que as divindades têm permissão de utilizar suas várias autoridades para administrar suas famílias e se aproximar do reino mortal. Ou seja a forja de Hefaisto ou o vinho do Soma, a beleza de Freya cai dentro dos mesmos limites. Então o encanto da deusa da beleza, que podia até encantar divindades, não era o mesmo que o arcano. Hefaistos, que podia forjar as melhores armas e armaduras, apesar de ter os braços finos de um humano. Soma, que podia preparar o vinho dos deuses, a beleza de Freya era a mesma coisa. Ou seja, o que Freya usou não era uma habilidade divina especial, mas simplesmente uma característica do semblante de Freya, uma parte de sua personalidade. Então, dizendo de forma direta, a Freya teve um efeito enorme em seu entorno simplesmente por estar ali. Outra coisa a acrescentar que o anime não mostrou, mas quando Bel estava treinando com a família Freya, ele não só ficou treinando e não fez nada, como deu a entender no anime. Ele foi atrás de informações, entrou em contato com pessoas para ver se alguém sabia dele como membro da família Estia. Ele foi para dungeon várias vezes no 18º andar para ver se alguém ali se lembrava dele ou tinha alguma informação, mas sem sucesso. Ele até tentou encontrar o Xenos, mas também não conseguiu. Bel achava que era porque ele estava com os outros membros da família Freya, e por isso eles não se aproximavam de Bel, ou se era um sonho que ele criou na cabeça dele. O que não era o caso, porque a família Freya já tinha dominado completamente o 18º andar. Todos ali já estavam sobre os encantos de Freya, e a família Freya bloqueava o encontro de Bel com Xenos. Então, já que eles não foram afetados pelo charme de Freya. Então, aqui trouxe mais desenvolvimento de Bel, né? Ele indo direto pra Dungeon também. E eu senti muita falta nessa temporada Dungeon. Muito falta mesmo. Não evoluiu nada da Dungeon ali. E não é verdade, né? Teve mais interações de Bel com a Dungeon, indo pra Dungeon, procurando informações. Mas o anime simplesmente também cortou essa parte dele de ir em busca de informações. Isso mostra pelo menos que ele não só aceitou e ficou sentado ali e acabou, só ficou treinando, né? Ele simplesmente foi atrás, procurou, ele estava atrás de informação, ver o que tinha acontecido, né? Isso foi bom, pelo menos mostra que ele tinha atitude de ir atrás de uma explicação, ele simplesmente não aceitou aquilo como uma realidade, né? Ele ficou em estado de negação e foi atrás. Isso é importante pro protagonista, né? Eu senti que faltou isso no anime. E aqui, gente, a gente tem uma explicação gigantesca, tá? Essa aqui a parte é bem grande, sobre a Anya e o Allen. Antes da Anya e Allen, eu vou falar da Anya e de Mamma Mia. Porque a gente tem uma explicação na novela do motivo da Anya e da Mamma Mia não terem sido afetadas pelo charme da deusa Freya. A Light Novel, nesse momento aqui, já deu a explicação. Quando o Freya usou o feitiço em horário inteira, todos, exceto seus seguidores, foram distorcidos. A Anya era um ex-membro da família Freya, e ela mesmo não estando com a família Freya, ainda possuía em suas costas a fauna da deusa Freya, a marca do pacto dela. Por isso ela não foi afetada. E a novela ainda mostra que a Mamma Mia era uma das seguidoras da deusa Freya, que carregava a mesma fauna nas costas. Então tanto a Mamma Mia quanto a Anya já foram da família Freya. E apesar de não estarem mais com a família, ainda possuem a marca da deusa, por isso não foram afetadas. E uma outra informação importante que a novela traz é a história da Anya com seu irmão mais velho, o Allen. O anime simplesmente não mostrou nada deles, trouxe um distúrbio na relação de ambos, mas não contou a história deles. E quando é sobre a história de fundo dos personagens,
de desenvolvimento é sempre importante apresentar, mesmo de forma resumida. Poderia colocar algo de forma resumida. E é quando o Allen estava guiando a Anya até a Freya, foi nessa cena. Nessa parte a gente tem um pensamento do ponto de vista da Anya, dela relembrando o passado. E a novel traz essa cena, né, que a única família de Anya desde pequena foi Allen. Eles faziam parte de uma família feliz, mas depois isso virou uma casa de ruínas. Somente ela e seu irmão sobreviveram. E a Anya vivia às custas de Allen. Passaram a viver em um lugar sem lei, sem restrições pela ordem social, monstros que não sabiam ou não se importavam com os costumes das pessoas, contra os saqueadores que roubavam até de crianças. Allen lutou para afastá-los. E Anya sempre buscava a proteção do irmão. Ela se agarrou a ele, buscando calor do único vínculo familiar que tinha. E isso irritava o Allen. E depois de tanto tempo vivendo naquelas terras, eles acabaram se encontrando com a deusa Freya. Ela estendeu a mão para eles e os acolheu. E quem mais chamou a atenção dela no início foi o Allen. A Anya ficou com medo da beleza de Freya, enquanto o Allen seguiu sem problemas. Ambos entraram para a família Freya, fizeram o batismo da família, o mesmo que Bel fez. E o dia a dia de Anya era de lutas e ferimentos. Ela tossia sangue, vomitava, desmaiava várias vezes. As batalhas no campo eram traumáticas para Anya. Ela atendeu às expectativas de Freya e ele se destacou na luta cada vez mais conforme o tempo passava. E sua evolução foi rápida. E por isso Anya não tinha tempo para chorar ou reclamar. Ela começou a ir ativamente para o campo e lutar desesperadamente, qualquer coisa para evitar de ser deixada para trás por seu irmão. Ela tentou desesperadamente acompanhar Allen. Não importa o que alguém tentasse dizer, ela continuava ao lado dele. Quando Allen atingiu o nível 3, ela atingiu o nível 2. Quando seu irmão recebeu o nome honorável de Vana Freya das divindades, a irmã que sempre se apegou ao irmão recebeu o nome de Vana Alf. Depois disso, o limite chegou para ela. Ela se forçou a acompanhar seu irmão em uma expedição às profundezas da Dungeon, apesar das rejeições raivosas de Allen, e quase foi morta. Por causa de Anya, Allen ficou preso e acabou gravemente ferido. Se ele estivesse sozinho, ele nunca teria caído. E surgiu um muro intransponível de talento que separava até irmãos. Anya tornou-se incapaz de seguir Allen usando seus próprios pés. Sobrecarregado por Anya e à beira da vida e da morte, quando finalmente se recuperou, Allen disse para sua irmã nunca mais mostrar o seu rosto para ele. Allen lavou as mãos em relação a ela, a deixando em desespero. E Freya disse que ela era desnecessária. No final, Allen era quem Freya queria. Anya tinha sido apenas parte do pacote desde o começo. E ela só percebeu isso somente depois que a deusa já havia roubado seu irmão. Com isso, Anya foi consumida pela tristeza e desmoronou. Anya foi abandonado por sua última família e naquele momento ela se tornou uma gata de rua. Foi expulsa da família Freya, passou a viver nas ruas. Até que a única que estendeu a mão para ela e a salvou foi Sir, que era, olha só que ironia do destino, era Freya também. E a partir desse dia ela entrou para Mamma Mia. Então essa foi a história que a Light Novel nos trouxe sobre Anya e Allen. Se o anime, ó, eu te juro, gente, você cortar a abertura e o encerramento, você ganha em torno ali de 3 minutos. 3 minutos a mais no anime. Se você pegasse todos esses 3 minutos e pelo menos se você fizesse um resumo ali de 2 minutos, ou até menos, 1 minuto e meio, 2 minutos, mostrando o flashback do passado dela, ela com Alien até entrar, tudo isso que eu falei aqui, mostrasse de forma resumida, eu ainda resumi aqui, né? Mostrasse de forma mais resumida, desse ali 1 minuto e meio, 2 minutos, já estaria ótimo. Ótimo. E o restante ali de 1 minuto, pelo menos colocasse ali um pouco sobre mostrasse um pouco sobre Uranus com a Estia, mostrasse mais dessas informações sobre a Mamma Mia, né, sobre Uranus com Freya lá, se tivesse mais explicação, acho que ficaria muito bom, né? Pena que eles cortaram. E isso é ruim, tá, gente? Porque quando corta desenvolvimento de personagem, o personagem fica raso.
Principalmente a Anya, porque a Anya nesse arco, ela sofre muito. Porque a Ciro abandonou, ela descobriu que era Freya, sobre a questão da própria Freya, sobre a questão do próprio irmão dela. Então ela sofre muito. Ela tá passando por maus bocados aqui. E quando você traz essa história de fundo sobre quem ela é, ou quem foi, e a relação que ela tinha com o irmão, você começa a entender melhor quem é a Anya e como que era a relação dela com o Allen. Eu acho ruim quando o anime corta isso, né? Infelizmente. E como até o episódio 11 que a gente tá atualmente, não teve absolutamente nada disso explicando sobre os dois. Então provavelmente o anime cagou mesmo e segue o jogo, né? Infelizmente. Tá bom? Então, gente, é isso. Esse é o vídeo dos episódios 6 e 7, né? Referente, né, aos episódios 6 e 7 de Damacy. Espero que vocês tenham gostado. Comente o que você achou, tá bom? Sobre o que você achou das diferenças que eu trouxe da novel aqui, o que você achou do próprio episódio, o que você tá achando do anime. Seu comentário é extremamente importante, tá bom? Vou fazer o possível aí para responder vocês. E logo, logo vou lançar aí os episódios 8 e 9, né? O vídeo sobre os episódios 8 e 9, do 10, do 11. Vai ser maratona igual eu fiz Retorno Bolt, tá bom? Vai uma só tacada. Beleza, gente? É nóis, se cuidem e até a próxima. Fui!